Muy bien, pues en primer lugar va a intervenir don Amadeo Rocha, administrador de la Autoridad Portuaria de Leixões, sobre el régimen económico-financiero de los puertos en Portugal. Muchas gracias por invitarme. No voy a hablar en español o a tentar hablar en español porque Carmen me ha dicho que puedo hablar en portugués porque estamos en Galicia y hablar galego y portugués es lo mismo, o casi los mismos. Portuñol. Muchas gracias por invitarme. Bom, eu sou o Amadeo Rocha, do Porto de Leixões. Para quem não sabe, o Porto de Leixões fica muito próximo da cidade do Porto, uma maravilhosa cidade que convido a quem ainda não a visitou a visitá-la. Vou fazer uma apresentação em que vou dar uma ideia global do regime económico ou financeiro dos portos portugueses. A minha apresentação tem 4 pontos. Uma introdução genérica ao tema e depois o modelo de gestão dos portos portugueses, o regime de gestão financeira dos portos e depois uma breve conclusão. Bom, nesta introdução, todos nós já vimos um porto e sabemos o que ele é. A ideia mais comum de um porto é onde chegam navios que deixam carga ou recebem carga ou passageiros. Aqui temos um esquema da estrutura de um porto em que, na vertical, podemos ver ali a estrutura física do porto, ou seja, o porto começa sempre algures do lado do mar, com as infraestruturas do acesso marítimo. Depois há um limite onde o porto começa. Há uma linha que é traçada a algures, em que entramos na área do porto, mesmo na zona do lado do mar. Depois temos as infraestruturas, portanto, os cais, as docas, enfim, as bacias, e temos nestas infraestruturas as supraestruturas, ou seja, os edifícios, os equipamentos que são montados na infraestrutura. E depois temos o acesso, digamos, de um lado terra, ou seja, sai-se por caminhão, sai-se por comboio ou pode sair por barcaça, por rio. E, portanto, este é o fluxo físico do navio e da carga em porto. Associado a este fluxo físico, nós temos um fluxo informativo, que eu chamo aqui infraestrutura do porto. E este fluxo informativo é tão relevante ou é tão importante quanto é o fluxo físico. Porque o fluxo físico pode ser muito fluido, mas se o informativo não for ágil e rápido, pode, de certo modo, digamos, diminuir o desempenho do fluxo físico. E, portanto, temos aqui um circuito que é físico e outro que é informativo e administrativo. E vamos ver que as entidades que estão envolvidas neste fluxo administrativo e informativo são muitas, quer privadas, quer públicas, e, portanto, isto tem de estar muito bem oleado, muito bem trabalhado. Eu diria que um porto hoje, tem de ser visto como um porto, digamos, amplo. Uma ideia de porto amplo é um porto que sai fora dos seus limites, que olha para o seu interland, para o seu foreland e procura integrar-se nas cadeias logísticas que servem a região onde o porto está instalado. Esta ideia aqui de que o porto, na sua função intermodal, funciona como um pipeline logístico em que, nesse pipeline, nós temos joelhos, mas um líquido flui sobre o pipeline sem criar, digamos, sem restrições, sem criar poças de um líquido que ficam nesses joelhos. Não, tudo flui. Para isto é necessário, de facto, 2 palavras-chave na gestão portuária: fluidez e agilidade.
Com fluidez e agilidade, nós conseguimos, de facto, dar cumprimento a esta função intermodal do porto. E o porto deve estar orientado, como é óbvio, para o mercado, para os seus clientes. E quem são os seus clientes? Bom, são os carregadores, portanto, exportadores e importadores, são os armadores, os transportadores marítimos, mas são também, de uma forma mais, digamos, mais indireta, os camionistas, que chegam com os caminhões ao porto, os maquinistas, que chegam com os comboios ao porto. Bom, e se tivermos também um acesso, um inland waterway, ou seja, um acesso por rio, também chegam lá barcaças de dimensão muito mais pequena ao porto. E, portanto, estes são os clientes para quem nós temos de trabalhar e, portanto, o conjunto de intervenientes nesta fábrica em que se produz o serviço portuário é um conjunto de entidades privadas e públicas, em que a administração portuária desempenha aqui um papel, digamos, de integrador ou facilitador ou coordenador, muitas vezes, dessas atividades. Eu costumo dizer que quando vamos a um centro comercial, todos nós já fomos a um centro comercial, e o que é que nós queremos de um centro comercial? Queremos um centro comercial que seja limpo, atrativo e seguro. A função da administração portuária pode assemelhar-se muito à função de um gestor de um centro comercial. Porque eu o que quero é, de facto, que no meu porto operem boas empresas de reboque, bons operadores de terminal, enfim, boas empresas prestadoras de qualquer serviço, e quero um porto limpo e quero um porto seguro. Aliás, segurança e limpeza são palavras que cada vez mais nos afetam no dia-a-dia da gestão dos portos. Isto foi a parte introdutória, desculpem-me lá esta minha... E agora vamos entrar, sim, no modelo de governo dos portos portugueses. Em Espanha temos uma lei de puertos, que todos conhecem, eu também conhecem muito melhor do que eu. Portanto, em Portugal não temos uma lei enquadradora do setor portuário. Temos um manancial de decretos-leis, isto não é tudo. Aqueles decretos-leis que estão ali em leis referidas são somente algumas, e, portanto, nós não temos, de facto, um diploma específico para o setor. Há quem defenda que o deveríamos ter, e, portanto, enfim, estão sendo desenvolvidos lobbies nesse sentido, mas atualmente não temos. A gestão é feita por órgãos autónomos, independentes, locais, as chamadas administrações portuárias ou autoridades portuárias, que têm aqui um estatuto híbrido. Estatuto híbrido no sentido de que, na gestão do porto, a gestão económica ou financeira do porto são uma empresa privada, portanto, é a lei comercial, é o Código das Sociedades Comerciais que vale, mas no exercício do poder público, da autoridade, dizer administração portuária e dizer autoridade portuária parece que não, mas há diferença. A administração portuária está mais virada para a gestão do negócio, para a exploração económica do porto. A autoridade portuária está mais no sentido de impor, digamos, o poder público, a regulamentação que é obrigada, digamos, que são obrigados todos os atores a cumprir no porto. E, portanto, este estatuto híbrido da administração portuária tem funcionado. Enfim, a empresa deve ter uma gestão flexível e obter um resultado positivo, da exploração positivo, mas, por outro lado, vale o direito administrativo quando se trata de impor a lei, digamos, o poder de polícia da autoridade portuária é o direito administrativo global. Somos um porto landlocked port, portanto, os portos portugueses são, na sua generalidade, landlocked port, tirando Aveiro, Viana do Castelo, Faro e Portimão, que são pequenos portos regionais, portanto, os outros portos, todos eles são landlocked port. A regulação é feita, esperemos que venha a ser feita,
pela Autoridade Marítima, AMT, Autoridade da Mobilidade e Transportes, é assim que se chama. Atualmente ainda não existe. Existe o IMT, mas é um instituto marítimo um instituto de mobilidade e transportes, assim ele se chama, mas que, enfim, é um consultor e um assessor do Governo para o desenvolvimento da política nacional do setor. Não é uma autoridade reguladora. Portanto, a administração portuária atribui, digamos, as concessões portuárias aos privados mediante concurso público. Os trabalhadores portuários, chamados estivadores, ou seja, aqueles que não são os trabalhadores da administração portuária, são os que fazem as operações portanto, de descarga e carga dos navios, estão geridos por empresas privadas, empresas de trabalho portuário. Embora as concessionárias, as operadoras dos terminais, são obrigadas a ter um quadro privativo nas suas empresas e só vão a esta empresa privada de gestão da mão de obra quando necessitam, ou seja, quando o seu quadro efetivo não chega para dar resposta à procura que tem. Os portos principais, conforme já falei, são Aveiro, Leixões, Lisboa e Setúbal, e secundários Figueira da Foz, Viana, Faro e Portimão. Quais são as funções da responsabilidade em termos de, digamos, financiamento do sistema portuário? Bom, está ali reproduzido, canais de acesso é a administração portuária, dragagem é a administração portuária, em alguns portos, pequenos portos, portanto, portos de menor dimensão, o Estado comparticipa também. Pilotagem é a autoridade portuária, reboque, em regra, é o operador privado. Somente em Leixões ainda continua a ser a administração portuária que explora esta atividade. Amarração também é o operador privado. Amarração é a administração portuária. Também há quem, em alguns portos, é o operador privado. Infraestrutura é em regra, a administração portuária e a superestrutura, o operador portuário. Acessos terrestres, a administração portuária e o Estado. A administração portuária faz as principais vias de acesso ao porto, mas quando há ligação às estradas nacionais, e já entramos em estradas nacionais ou municipais, já é o Estado ou o município. O controle ambiental, enfim, é muito a administração portuária e o Estado, e também na componente que compete aos concessionários, como é óbvio. O planeamento é a administração portuária e um instituto que, enfim, não tem muito desempenhado esse papel até à data, mas que deveria desempenhá-lo como, enfim, o planeamento global de todo o setor. E promoção, portanto, a administração portuária, os agentes privados que existem no Porto, portanto, a comunidade portuária. Segurança, a administração portuária e a capitania. Gestão do tráfego é a autoridade portuária e regulação e autorizações. Portanto, espera-se que seja o tal instituto e também, em parte, a administração portuária. O modelo de gestão atual, portanto, isto é constituído por 6 administrações portuárias, enfim, que têm um estatuto de, como disse, híbrido, que são empresas de capitais exclusivamente públicos, ou seja, quem é o dono, o stakeholder, é o Estado, é a Direção-Geral das Finanças, portanto, a parte financeira, e a parte técnica, que é o Ministério dos Transportes, digamos. Nós temos uma tutela que é um bocadinho mista, a financeira só olha, enfim, para a parte económica ou financeira, e a técnica olha mais para o desenvolvimento, digamos, e para os investimentos que iam ser feitos no desenvolvimento do Porto. Depois temos umas direções gerais, digamos, 2 direções gerais e o tal instituto. Estas direções gerais, uma tem a ver com a política do mar e a outra tem a ver com, digamos, as questões de segurança e do Port State Control, digamos, e o Instituto de Mobilidade e Transportes é o tal órgão que apoia o Governo na política do setor.
e a AMT será, digamos, o tal regulador que ainda está para nascer. Aqui, deste lado, onde tem ali ME, umas iniciais, tem a ver com outros ministérios que intervêm nos portos, porque não é só o Ministério das Finanças e o Ministério dos Transportes. Depois há o Ministério da Economia, que tem a aduana, portanto, a alfândega. Temos o Ministério da Defesa, que tem a capitania. Temos o Ministério da Agricultura e do Mar e das Pescas, que tem a sanidade vegetal e animal. Temos o Ministério da Saúde, que tem a sanidade de fronteiras. E temos o Ministério da Administração Interna, que tem os serviços estrangeiros e fronteiras. Portanto, falar de uma autoridade portuária, verdadeira autoridade portuária é um exagero. Porque se o Estado quisesse, deveria reunir estes poderes públicos numa só autoridade portuária, excluindo o quê? A aduana, a alfândega, por razões óbvias, e os serviços estrangeiros de fronteiras. Todos os outros poderes públicos deveriam ser exercidos somente por uma autoridade. Esta é a minha opinião, é aquilo que eu tenho defendido, digamos. O regime de gestão financeira da administração portuária é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, detido pela Direção-Geral do Tesouro, tem de obter resultado positivo, ou seja, tem de viver por si, tem de ser autossustentável. O resultado da exploração tem de gerar receita para eu pagar os meus custos de funcionamento e também de investimento. A atividade sujeita a impostos no valor acrescentado, o IVA, sujeito a imposto sobre os lucros, portanto, nós chamamos-lhe o IFC, portanto, pagamos 21,5% atualmente. Os investimentos acima de 10% do capital social têm de ir à Assembleia Geral para ser aprovados. Temos de cumprir com o regime jurídico do setor das empresas públicas, que nos obriga a divulgarmos um conjunto de informação e a respeitar os determinados princípios de governance, de boa governance das empresas públicas. Temos o plano de atividades e orçamento plurianual é feito para 3 anos e tem de ser aprovado pelo acionista, com um parecer de uma unidade técnica de acompanhamento das empresas públicas, que tem de ter o visto, ao fim e ao cabo, dessa unidade técnica. O princípio da unidade de tesouraria, ou seja, todos os depósitos bancários que a administração portuária tem de os ter no Instituto de Gestão Financeira do Estado, aplicações financeiras. Isto não quer dizer que eu não posso ter, e tenho, contas bancárias com a banca comercial. Mas se eu quiser fazer aplicações financeiras a prazo, eu tenho de fazer neste Instituto, o Instituto de Gestão Financeira do Estado, que é o princípio da unidade de tesouraria do Estado, chamam-lhe assim. Código da Contratação Pública. Em certas condições estamos obrigados a ele, quando são, digamos, contratos acima de um determinado valor, temos de fazer, digamos, respeitar essas normas da contratação pública, o que é uma chatice, porque tem prazos para ser cumpridos e muitas vezes aquilo que está em jogo não se coaduna com os prazos legais que estão estabelecidos. O regime de fiscalização e de autoria das empresas públicas, ou seja, a Inspeção-Geral das Finanças, Tribunal de Contas, estamos sujeitos a ela, e distribuímos dividendos. Portanto, o acionista, todos os anos faz uma Assembleia Geral, aprova as contas e decide sobre a proposta que o Conselho de Administração faz para a distribuição de dividendos. Portanto, para além de pagarmos impostos sobre os lucros, pagamos também dividendos, aquilo que o acionista decide. Tem vindo a reduzir, mas tinha decidido ao longo dos últimos anos, 50% era para o Estado. Este último ano foi menos, foi 20%, mas, portanto, é uma decisão que cabe ao acionista, enfim, decidir. Bom, os investimentos portuários
de facto, são investimentos com características muito próprias. Por um lado das infraestruturas, nós temos investimentos muito pesados, que não podemos mudar de um lado para o outro, que são indivisíveis, e quando são feitos, enfim, estão feitos. E muitas vezes adaptá-los a outra coisa, ou a outros usos, não é fácil. As superestruturas, portanto, que têm a ver com os equipamentos que são usados também nas operações portuárias, também elas são de elevado montante e são, enfim, embora aqui haja mais flexibilidade, mas não é fácil pegar num pórtico de cais ou num pórtico de parque e mudá-lo de um terminal para o outro. Eu posso fazer isso, mas não é fácil. Enquanto que nas infraestruturas nós temos uma maior rigidez, nas superestruturas se calhar não temos tanto. Mas isto era para vos dar uma ideia de que, de facto, estes investimentos são pesados. São pesados em termos, digamos, do seu custo financeiro. E, atendendo a estas características do investimento portuário, o que é que acontece? Acontece que nós, não é como na fábrica, se não estamos a vender sapatos deste modelo, vão automaticamente para, digamos, a produção deste modelo e se começa a produzir de um outro que está a sair, que está, digamos, a ter saída. De facto, quando se programa, quando se faz o planeamento destes investimentos, em regra, se fazem com um horizonte longo, 15, 20 anos. E, portanto, vai haver sempre períodos em que vai haver aqui uma oferta que não está a ser utilizada pela procura, porque nós fizemos o investimento com alguma folga, ou seja, porque ele é pesado, porque ele, digamos, muitas vezes tem economias de escala. Então, eu vou ter aqui sempre um desfazamento que eu procuro sempre minimizar, mas que não consigo eliminar, e, portanto, enfim, vou gerindo isto. Mas é importante termos consciência desta descontinuidade dos investimentos, digamos, entre a oferta e a procura portuária. Bom, os investimentos fazem-se para quê? Tão simplesmente para que o Porto se torne mais competitivo, para que haja a redução, digamos, de tempos e que o custo da passagem do navio e das mercadorias em Porto sejam minimizadas. E, portanto, isto é o que se pretende, digamos, dos serviços portuários. Que eles sejam eficazes, competitivos e que eles tenham até uma avaliação socioeconómica dos investimentos, porque, como sabemos, o investimento no Porto não tem só um efeito direto na atividade do Porto em si, mas tem muitos efeitos indiretos na economia e até sociais, que muitas vezes nos ajudam a justificar os investimentos que estamos a fazer. Bom, e de facto, para fazer estes investimentos é preciso angariar receita. E então chegamos às tarifas. As tarifas portuárias têm um regulamento nos portos portugueses, que é o regulamento do sistema tarifário dos portos do continente, que é um decreto-lei, que os Açores e Madeira, digamos, através dos governos regionais, acabaram por... foi copy-paste do regulamento, digamos, nacional, e neles estão especificadas 3 principais grupos de tarifas. Do uso das instalações portuárias, são as tarifas mais genéricas, as tarifas que nós podemos chamar as port dues. Aqui em Espanha seria a tarifa del buque e a tarifa mercâncias, são as tarifas mais genéricas. Depois tarifas de serviço prestados específicos, estamos a falar das tarifas de reboque, narração, pilotagem, fornecimentos a navios, por aí adiante. As tarifas de fornecimentos a navios têm mesmo um capítulo específico e, portanto, estas são as 3 grandes categorias, digamos, de tarifas que estão neste diploma, que dá um tronco comum das tarifas que cada autoridade portuária pode ter. Nenhuma autoridade portuária pode ter uma tarifa que não esteja neste regulamento.
Taxas por utilização dos bens dominiais, das instalações e equipamentos, afetos às concessões portuárias. Portanto, existe uma lei, a Lei de Bases das Concessões Portuárias, e nela se especifica que são devidas pelos concessionários o pagamento de tarifas por uso dominial da área que lhe está afeta à concessão. E também tarifas de uso de áreas de jurisdição para usos não portuários. Ou seja, a administração portuária tem um domínio público que algum dele não está afeto à atividade portuária, mas ela tem competência sobre a sua jurisdição. E então também existe um diploma em que prevê que hajam taxas para, digamos, aplicar nos usos dessas áreas não portuárias. Engano-me sempre. Se formos a qualquer manual de gestão portuária, vamos encontrar lá este quadro. E estas tarifas que aqui estão constam desse regulamento do sistema tarifário que vos falei. Tarifas sobre o navio, portanto, aqui estão elencadas as principais tarifas sobre o navio, portanto, nos portos portugueses chama-se tarifa de utilização do porto navio. Aqui seria a tarifa del buque, que os senhores aplicam, a pilotagem, o reboque, a amarração e a ocupação do cais. Depois, enfim, temos aí a natureza de cada tarifa, a base tarifária, a unidade em que é cobrada e o modo de tarifação, que eu não me vou, digamos, deter sobre isso, mas, portanto, umas tarifas incidem sobre o navio e outras sobre a carga. Sobre a carga, portanto, temos a tarifa do uso do porto-carga, que foi eliminada nos portos portugueses. O governo português, nos últimos 2 anos, aboliu esta taxa. Esta taxa é equivalente à tarifa mercâncias nos portos espanhóis, mas foi abolida. E depois temos o handling e a armazenagem, digamos, que pode ser a armazenagem, digamos, de curta duração, aquela que é necessária para o embarque e desembarque, ou pode ser a armazenagem de longa duração. O handling, em regra, é feito pelas empresas privadas, portanto, pelas empresas que são concessionárias dos terminais. Taxas das concessões portuárias, em regra, têm uma componente fixa, por metro quadrado, ou pode ter ou não uma componente variável, que é por tonelada movimentada ou por teu, no caso de ser os contentores. Pode haver um down payment ou não inicial quando se atribui uma concessão. Em eleições, por exemplo, houve. Porquê? Porque nós vendemos o equipamento que já lá estava instalado e como vendemos o equipamento, portanto, quem concorreu teve de pagar o equipamento à cabeça. E os valores destas taxas resultam sempre através de concurso público. Portanto, elas resultam sempre de um concurso público, porque eu não posso atribuir uma concessão sem fazer um concurso público. As taxas de uso não portuário, aquelas que estão aplicadas na parte dominial, não está afeta à atividade portuária, também são fixadas por metro quadrado e por mês. Pode haver uma variável em função do volume de negócios, da atividade que lá se exerce, e, portanto, ou pode existir só uma, ou existir um misto das duas. Portanto, uma componente fixa e uma componente variável. Também os valores resultam sempre digamos, de um concurso público e variam em função da atividade que lá vai exercer. É um restaurante, é apenas um quiosque. Portanto, estou a falar em usos que não são portuários. Este gráfico que aqui tenho compara os rendimentos e gastos, neste caso da administração portuária de Leixões, com os portos da Europa. Portos da Europa, a média. Isto foi tirado do Fact Funding Report 2010. É um relatório que é feito pela ESPO, European Seaports Organization. E se nós formos ver, de facto, se compararmos os proveitos ou os rendimentos que a APDL tem com os da Europa, notamos logo Europa em termos médios.
notamos logo uma grande diferença. É que, de facto, em Leixões, quase 50% das receitas são das rendas das concessões, das rendas dos espaços. Enquanto que, na Europa, quase 50% são das port dues. Estão a ver que as port dues em Leixões só representam cerca de 10%. A segunda rubrica de maior peso são os serviços. Os serviços que têm a ver com a pilotagem, reboque, amarração. Portanto, há aqui uma estrutura bem diferente, digamos, da receita, do rendimento, que é gerado nos portos europeus, em média, e é gerado, digamos, na administração dos portos de Douro e Leixões. Se olharmos para os gastos ou para os custos, igualmente também teremos aí grandes diferenças. Por exemplo, em Leixões, o que representa mais na estrutura de custos são as amortizações e depreciações. E a seguir é que vem o pessoal, os gastos do pessoal. Já a média dos portos europeus, a primeira rubrica é os gastos com o pessoal e depois, seguidamente, os serviços, fornecimentos e serviços externos e só depois as amortizações. Enfim, isto valeria a pena aprofundar estas diferenças, porque eu creio que os portos espanhóis se aproximam mais dos portos da Europa do que os portos portugueses. Enfim, tenho pelo menos essa sensação. Bom, os objetivos da tarifação, porque é que... Enfim, quais são os objetivos da tarifação de um porto? Enfim, temos objetivos comerciais, como é óbvio. Eu procuro manter a minha política tarifária, há de servir para eu manter os tráfegos que tenho cativos e procurar, digamos, atrair outros. Portanto, porque uma coisa eu posso estar certo. Se eu, através da tarifação, mandar carga embora do porto, muito dificilmente ela retorna ao porto. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado com esta política e, portanto, enfim, a componente comercial é de facto muito importante. Mas também para melhorar a performance, para melhorar o uso das instalações. Por exemplo, Leixões tem uma TUP-navio, uma taxa de utilização do porto-navio, que é por 24 horas, unidade GT, 24 horas, por períodos de 24 horas. O navio paga, pela estadia em Porto, um X por unidade de GT, 24 horas. E depende do tipo de navio, se é contentores, se é carga geral. Bom, em Espanha, pagam por períodos de 3 horas. E dentro do período de 24 horas, há um máximo de 5 períodos que se podem cobrar. Ora, nós quisemos alterar, quisemos alterar estas tarifas para períodos mais curtos, para períodos de 6 horas, porque é muito mais simples eliminar um período de 3 horas ou de 6 horas do que eliminar um período de 24. Bom, o regulador não nos deixou fazer isso. O regulador, enfim, a entidade que aprova os regulamentos de tarifas de cada administração portuária, não nos deixou fazer isso. Mas, portanto, eu posso usar as tarifas para que haja um melhor uso das instalações e, portanto, quem tiver esse melhor uso paga menos ao porto. E também financeiros, como é óbvio, as tarifas servem para cobrir os custos de funcionamento, os custos de investimento e, portanto, tem de gerar, ao fim e ao cabo, uma condição de sustentabilidade para o porto se desenvolver. Existe um novo regulamento europeu que assenta muito na transferência, existe, ou pelo menos há uma proposta, ainda é uma proposta de regulamento que ainda não foi aprovado, mas em que insiste muito na transparência financeira e, portanto, vem dizer que todos os serviços portuários que tenham apoios públicos têm de ter, digamos, têm de ter uma contabilidade separada. Porque se quer saber muito bem e se quer identificar muito bem quais são as atividades que estão a beneficiar, digamos, desse financiamento público.
por outro lado, a regulação dos preços privados, dos prestadores de serviços privados, deve ter particular, digamos, deve haver particular preocupação quando ela é exercida em regime de monopólio. Se ela é exercida em regime de mercado, bom, aí a regulação é menor. Mas, se for em regime de monopólio, há que ter esse cuidado. As taxas de utilização das infraestruturas portuárias deve ser feita de acordo com a estratégia comercial do Porto e das necessidades de investimento. A mim parece-me adequado esta postura, mas o que é facto é que vejo bastantes constrangimentos, pelo menos na legislação portuguesa, a que isto se aplique, porque os tarifários das administrações portuárias têm de ser aprovados, digamos, pelo Instituto Regulador. E, portanto, nós não temos a liberdade e a flexibilidade que tem Roterdão para fixar as tarifas. Os utilizadores do porto devem ser regularmente consultados, ou seja, não há tarifário que seja implementado sem, primeiramente, ser auscultada a comunidade portuária, ou seja, todos os interessados no Porto e que vão estar até sujeitos ao pagamento dessas tarifas, têm de ser auscultados antes. E, por fim, não existem só as tarifas das administrações portuárias, como vos falei, existe um conjunto de outras entidades que também têm os seus tarifários estes que muitas vezes estão de difícil leitura e difícil compreensão. E aqui eu acentuo que aqui deve haver uma simplificação e integração desses tarifários. E existe também, como é óbvio, um outro conjunto de atores privados que praticam as suas tarifas. E, portanto, aqui sim deve funcionar a regulação, ou então o mercado, caso ele exista, mas na parte pública eu acho que precisamos de simplificar e integrar tarifas. Conclusão. Bom, o modelo de gestão dos portos portugueses está aqui espelhado. E, portanto, se nós, enfim, usarmos aqui a teoria dos conjuntos que aprendemos na matemática, temos o setor público, que é feito por um conjunto de entidades públicas, em que aqui deve ser quem zela pelo interesse público e pelo interesse de todas as entidades que operam no Porto. Temos o setor privado, e esse setor privado são os concessionários, os operadores dos terminais, os agentes de navegação, os transitários, os despachantes, por aí adiante, e que esses têm uma filosofia de gestão empresarial e, portanto, buscam o lucro e, portanto, é legítimo que assim seja. E depois temos os utilizadores do porto. Os utilizadores do porto, que, conforme eu disse, não é só o navio, é também o caminhão, é o comboio e é a carga, o exportador e o importador. E o segredo, digamos, para a boa performance deste modelo de gestão é, de facto, aquilo que está aí na interseção das interseções. Ou seja, o segredo é, de facto, um nível de serviço. A qualidade do serviço prestado é que, de facto, vai, digamos, dar digamos, uma boa performance de tal maneira a satisfazer a concedente, o concessionário e os utilizadores do porto. E se nós virmos que há, e pode haver e deve haver, uma interligação entre o nível de serviço, o investimento e o financiamento, de facto, o que é que eu quero dizer com o nível de serviço? 3 coisas. A fiabilidade do mesmo, transit time e preço. E dentro da fiabilidade nós podemos ter ali um conjunto de características, o prazo de entrega, a produtividade, há greves ou não há greves no Porto, há flexibilidade na leitura dos regulamentos, não há, enfim, tudo isso faz parte da fiabilidade do serviço. Eu não quero que o Porto hoje reaja de uma forma e amanhã, porque está lá um outro diretor, porque o outro foi de férias,
Um diz que é de uma maneira, interpreta o regulamento de uma maneira, o outro interpreta de outra. Os armadores não gostam disso. Os armadores gostam de uma certa, digamos, estabilidade, digamos, na leitura dos regulamentos. O transit time, sem dúvida, portanto, tempo é dinheiro e, portanto, quanto menos tempo o navio, o caminhão, o vagão, a carga estiver em porto, tanto melhor. E, como é óbvio, o preço. O preço também faz parte, digamos, mas o preço não decide tudo. E, portanto, é preço e qualidade. O investimento, onde é que nós temos de investir para garantir este nível de serviço? Nas acessibilidades marítimas, nos equipamentos, portanto, nas infraestruturas e equipamentos, acessibilidades terrestres, acessibilidades informáticas, cada vez mais, e também acessibilidades logísticas. Quando eu vos falei do porto amplo, o porto sai fora, digamos, dos seus limites, mas está interligado a portos secos, está interligado a zonas logísticas. E, portanto, isso é também uma vantagem para o porto. E o financiamento. Tarifas de serviços prestados, quer públicas, quer privadas, taxas de uso de infraestruturas, fundos públicos nos pequenos portos, isto só existe nos pequenos portos, fundos comunitários, porque não, quando há acesso a eles para a melhoria, digamos, da competitividade dos portos, e a banca comercial. O Porto de Leixões, por exemplo, tem um empréstimo com o Banco Europeu de Investimentos e, portanto, não tem com nenhum banco português, porque arranjou condições melhores no Banco Europeu de Investimentos. Mas, portanto, o financiamento é garantido, digamos, por este conjunto, digamos, conjunto de se nós quisermos, de chamar de ativos. Bom, e finalmente dizer-vos uma coisa, é que a autonomia financeira de uma administração portuária é muito relevante. Quando uma administração portuária não tem autonomia financeira para investir, para fixar as suas tarifas de acordo com os seus interesses comerciais, bom, vai ter dificuldades em desenvolver com certeza o porto. E, portanto, esta autonomia deve servir para obter resultados da exploração positivo, é o que diz, digamos, a cartilha para os portos portugueses, deve permitir que se defina uma estratégia comercial e de investimento que leve o porto, digamos, a melhorar a sua performance, ser sustentável não só economicamente, financeiramente, mas também respeitar o ambiente e, portanto, ser uma componente também socioeconómica importante e criar valor. Criar valor para quem? Primeiro, para o utilizador do porto. E os utilizadores do porto são aqueles que, ao fim e ao cabo, são a justificação da existência do porto. Para os operadores portuários, sem dúvida, para quem lá opera, para os trabalhadores, para a comunidade em geral e também para o acionista Estado. Portanto, é para isto que se quer esta autonomia financeira que os portos, digamos, devem ter e que os portos portugueses, os principais, têm, portanto, e é para isto que queremos, de facto, essa autonomia para alcançar estes objetivos. E, mais não digo, se tiverem alguma pergunta, algum esclarecimento, façam favor. Muito obrigado.